pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o governo Dutra e sobre as eleições que elegeram ele e as eleições de 1950. Bom, a princípio, gente, vocês vão olhar e vão pensar, por que diabos eu quero saber sobre o presidente Dutra? Na verdade, o ano passado caiu no vestibular da UFSC uma questão sobre ele, tá? É um conteúdo meio que de passagem entre os dois governos do Vargas, mas durante o governo dele aconteceu uma coisa muito importante, que foi a Constituição de 46, e é mais sobre ela que a gente vai falar também, ok? Então, na aula passada, a gente viu que em 45 houve um aumento na pressão, né, especialmente da ala política e também da militar, para que o Getúlio Vargas abandonasse, deixasse a presidência. O Vargas, então, ligado de que ele ia ter que sair, o que ele faz? Ele mesmo chama novas eleições, ele funda um partido, que é o PTB, pensando em se candidatar e ser o candidato eleito naquele ano. Só que aí, como os adversários políticos viram que havia uma grande chance dele realmente ser reeleito, e, aliás, ser eleito, né, pela primeira vez ele não foi eleito, eles acabam, então, dando um golpe, tiram ele do poder e não permitem que ele se candidate nessas eleições de 1945. E aí, então, naquele ano, a gente tem dois candidatos fortes, né, nas eleições, que foi o Gaspar Dutra, do PSD, e o Brigadeiro Eduardo Gomes, da UDN. Esses três partidos, gente, UDN, PSD e PTB, eram os três partidos mais fortes naquela época. Nessa altura do campeonato, o PCB, por exemplo, já estava legalizado, o Partido Comunista, então ele já participou das eleições, mas a gente tem o PTB sendo o partido um pouco mais de esquerda, e aí muitas vezes você nota até coligação com o Partido Comunista, porque o Partido Comunista não teria tanta visibilidade, assim, se juntando com o partido do presidente até então, né, do Vargas, daria mais visibilidade. A gente vai ver isso bastante forte na eleição de 1950. E a UDN seria um partido mais de direita, assim, e o PSD é o centrão. Seria mais ou menos o desenho desses partidos desse momento. Bom, as eleições de 45, gente, elas foram muito importantes, porque foi ser a primeira eleição para presidente após a criação do Código Eleitoral. Então, vai ser a primeira vez que um número maior de brasileiros vai ter acesso ao voto, inclusive as mulheres, né, que em 34 fica permitido que as mulheres possam votar, só que desde então a gente não tinha tido eleições para presidente. E essa vai ser então a primeira. Uma curiosidade que eu acho bem legal é que o candidato Brigadeiro Eduardo Gomes, ele tem algumas histórias legais, engraçadinhas, com relação à candidatura dele. A mais importante para mim, a mais importante da aula inteira aqui, é que o Brigadeiro Eduardo Gomes é o responsável pela criação do docinho brigadeiro. Olha que curioso. O brigadeiro, gente, é uma patente da aeronáutica, né? Então é a maior patente. Tanto que quando o céu está bem azul, a gente fala céu de brigadeiro, que é um céu bom para voar. E aí, então, no caso, o Eduardo Gomes era brigadeiro, ou seja, ele era da aeronáutica, né? E aí, durante a candidatura dele, alguns grupos de mulheres no Rio de Janeiro vão criar um doce para vender nos comícios, para arrecadar fundos, né, arrecadar grana, para manter essa campanha eleitoral. E esse docinho, então, vai ser o brigadeiro. Eles vão inventar esse docinho, misturando leite condensado com chocolate em pó, e vai dar origem ao brigadeiro, que vai ter esse nome, logicamente, em homenagem ao Brigadeiro Eduardo Gomes. E, no fim das contas, o Brigadeiro Eduardo Gomes não ganhou a eleição, mas ganhou o nosso coração, né, gente? Porque a gente ama brigadeiro. E outra coisa engraçada também é o slogan que usavam para ele. Ele já tinha uns 50 anos, tá, gente? E aí o slogan dele era: vote no Brigadeiro, ele é bonito e é solteiro. Mas, apesar de do aparente sucesso da campanha do Brigadeiro, né, especialmente com o Brigadeiro, o candidato eleito não vai ser ele, vai ser o general Gaspar Dutra. Isso porque, gente, nas últimas semanas antes do pleito, antes da eleição, o Getúlio Vargas, ele vai, por questões políticas, tá, gente, aquela questão de aliança política, enfim, o Getúlio Vargas, ele vai demonstrar apoio à candidatura do Dutra. E esse apoio do Vargas vai ser decisivo para que o Dutra seja eleito. Então, no fim das contas, o general Gaspar Dutra, ele leva 55% dos votos e acaba, então, sendo presidente eleito. Ele vai governar de 46 a 50. Gente, presta atenção aqui, que aqui não são 4 anos, são 5, tá? Porque ele é eleito em 45, assume em janeiro de 46 e governa até final de 50. E aí, em 51, é que entra o outro candidato, que no caso vai ser o Getúlio Vargas novamente.
Então, nessa época, é, a, o período, né, de governo era de 5 anos e não podia haver reeleição. A reeleição é algo bem recente, que vai ser criado no Fernando Henrique Cardoso já nos anos 90, ok? Bom, sobre o governo do Gaspar Dutra, gente, algumas coisas assim importantes, né? Primeiro que o contexto mundial, a gente vai voltar nesse assunto mais pra frente, porque ele é muito importante, óbvio, mas eu acabei parando na Segunda Guerra Mundial para a gente não ficar muito atrasado com o conteúdo de Brasil. Mas nesse momento da história, em 1946, né, a partir de 46, a gente tem o início do que a gente chama de Guerra Fria, que é quando há um cenário de bipolaridade mundial entre Estados Unidos, né, o mundo capitalista, contra a União Soviética, que era vista como um mundo comunista, embora não fosse comunista e sim socialista, né? E aí, então, a partir disso, gente, vocês vão ver que desse governo até o final da ditadura militar aqui no Brasil, a gente tem muito forte isso, a presença da Guerra Fria. Isso vai influenciar bastante na política mundial e na política brasileira, né? Então, nesse governo especificamente, a postura do presidente vai ser de alinhamento com os Estados Unidos. É lógico que a gente sabe que o Brasil, historicamente, tem bastante, costuma se aliar aos Estados Unidos, a gente viu isso na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, e ele vai seguir, então, essa pegada de aliança com os Estados Unidos, o que coloca, então, eles contra a União Soviética, já que a gente estava no mundo bipolar, né? Nessa, então, por exemplo, ele vai chegar a alguns extremos, como caçar o mandato de deputados eleitos democraticamente, que fossem do Partido Comunista. Então, eu acabei de falar para vocês que o PCB ele estava legalizado, ele ele participou das eleições. O Luiz Carlos Prestes, por exemplo, foi eleito, se não me engano, deputado. Foi deputado. E aí, então, ele é caçado por ser do PCB, ou seja, a democracia aqui manda um beijo, né, gente? Porque não funcionou muito bem, não. Mas, enfim, isso mostra que a postura do governo vai ser, dentro desse cenário de Guerra Fria, vai ser de alinhamento com os Estados Unidos e contra qualquer relação com a União Soviética. Outra coisa importante aqui, gente, é a questão econômica. Então, enquanto Vargas tinha uma postura mais nacionalista, a gente vai ver no próximo governo dele com mais detalhes, que é um governo que vai enfatizar bastante, tentar ajudar a manter a indústria brasileira, até dificultando, através de taxas, impostos e tal, os produtos que entram no Brasil. O Dutra vai ser o contrário, ele vai ser um governo que vai ter mais, que vai facilitar, de certa forma, a entrada de produtos estrangeiros, o que vai gerar, logicamente, uma concorrência com o produto nacional, e aí isso vai fazer com que a indústria brasileira não tenha um desenvolvimento tanto quanto os industriais esperavam. Ok? Essa vai ser uma particularidade bem conhecida do governo dele, esse alinhamento com uma política externa de alinhamento com os Estados Unidos e de abertura, até certo ponto, para o comércio estrangeiro, enfim. Outro ponto importante, que para mim é o mais importante, é a elaboração da Constituição de 46. Então, a Constituição de 46, gente, a gente viu que o Brasil teve várias constituições até agora, inclusive a atividade dessa semana é sobre a Constituição, vocês vão pesquisar algumas coisinhas sobre isso. Mas o Brasil, a primeira Constituição do Brasil é de 1824, 1825, não lembro exatamente qual é o ano. Acho que ela começou em 24, terminou em 25, enfim, não lembro exatamente, mas é quando o Brasil se torna independente. Depois a gente tem uma Constituição em 1891, quando o Brasil se torna república. Depois a gente tem a Constituição de 32, de 34, que o Vargas vai fazer. Depois ele tira ela em 37, né? E aí em 46 eles fazem uma nova Constituição. O que essa Constituição de 46 vai definir de importante? Primeiro, gente, ele vai quebrar com algumas coisas de autoritarismo que a gente via no governo Vargas. Então, por exemplo, vai rolar que a Constituição vai garantir, né, liberdade de pensamento, de expressão e de associação. Vai dar mais autonomia aos três poderes, ou seja, no caso do Vargas, a gente via que pela Carta de 37 ele tinha total autonomia para, inclusive, fechar o Congresso se ele quisesse. Aqui, então, volta ao que é os três poderes autônomos, né, e cada um no seu quadrado, com poderes semelhantes. Vai permitir o direito de voto a todos os brasileiros acima de 18 anos alfabetizados. Gente, essa questão de 18 anos alfabetizados
é uma questão que é um problema no Brasil durante muito tempo e só vai se resolver na Constituição de 1988, que é quando eles autorizam que as pessoas analfabetas podem votar, o voto é facultativo. Então, se a gente considerar que na década de 50, a gente ainda, 40 e 50, a gente ainda tem bastante analfabetos, isso quer dizer que a gente não tem ainda a grande maioria da população brasileira tendo acesso ao voto. Mas o fato de ter liberado que mulheres possam votar, isso já vai então abrir um maior leque, né, de eleitores, enfim. Lembrando que então essa questão do voto aqui, ela está reiterando o que foi o nosso Código Eleitoral criado pelo Getúlio Vargas. Bom, tem também o direito de greve, menos para as atividades essenciais, então, por exemplo, transporte, saúde é considerado atividades essenciais, então as pessoas não poderiam fazer greve. Fora isso, poderia, o que é um direito também adquirido agora, porque na época do Vargas não poderia. Né? Ele deu a lei trabalhista, mas ele proibiu a greve. E aqui ela volta a ser legalizada. E por último, o casamento ele é indissolúvel, ou seja, o divórcio é proibido. Então, em 46, você ainda não pode se divorciar, independente do que aconteça no seu casamento, você tem que continuar casado com a pessoa. Bom, e aí passou, né, os 5 anos de governo do Gaspar Dutra, então reparem que realmente a parte mais importante que se mais fala dele é Constituição de 46 e essa postura de aliança com os Estados Unidos, tá? Bom, a eleição de 50, gente, a gente tem, então, de um lado o brigadeiro Eduardo Gomes, de novo, ele está tentando de novo ser presidente, mas do outro lado a gente vai ter o ex-presidente Getúlio Vargas, que aí a gente já sabe quem ganhou, né? Getúlio Vargas vai ser eleito. Na época ele teve 48,7% dos votos, o que na verdade, pela nossa lei atual, pela nossa Constituição atual, a pessoa tem que ter 50% dos votos, pelo menos, né, para poder ganhar no primeiro turno, senão ela é obrigada a ir para o segundo turno. E na época não precisava. Então, na verdade, o Vargas ele consegue 48% dos votos, é eleito e assume a presidência. Na campanha eleitoral dele é óbvio que ele se pegou, né, nas questões que estava rolando, que ele tinha feito durante o período de Estado Novo e do governo dele, especialmente a questão da lei trabalhista, que é onde ele consegue voto, né? Então ele vai prometer uma ampliação das leis trabalhistas e aí com isso ele acaba voltando à presidência. E aí, em janeiro de 51, então ele assume a presidência. Bom, aqui tem um vídeo sobre as eleições do governo Gaspar Dutra, que é bem interessante, tá? Se quiserem dar uma olhada, fica a indicação. Então é isso, gente. Beijos.